Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um para o encontro de incompletudes, né, com a Silvia e a Nana, e continuando ainda com o jogo invertido, né? No outro programa a Nana entrevistou a Silvia e agora eu estou com o desafio de entrevistar minha grande amiga e coordenadora do núcleo de pesquisa do NUPAE, a professora Silvia. E hoje a gente quer falar com a Silvia, eu e a Nana, sobre uma temática que é muito cara para nós três, né? Se a gente pensar nas nossas trajetórias, a infância, que é a temática que hoje nós vamos dar um destaque, ela é muito preciosa para nós três, né? A Nana como professora, eu também como professora alfabetizadora, a Silvia voltada para essa questão da arte. E, e hoje que a gente vive Natal, né? Um pouquinho melancólica pelo Natal. A gente pensa na infância ainda com mais cuidado, né, Silvia? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o núcleo de pesquisa ele pensa a infância, né? O que ele tem feito para essa infância continuar na infância, porque eu acho que esse é o nosso desafio, né? Tô rindo porque eu lembrei de um livro que estamos nós três juntas, que se chama Linguagens da Arte na Infância. É verdade. E que foi um livro assim que é todo infância e que foi tão bem aceito, né, na educação de uma forma geral, e que a gente resolveu reeditar com atualizações. E já fica a dica aí para vocês que em 2020 ele sai em e-book, esse livro, com alguns artigos novos e com os artigos nossos também, né, da primeira edição, de certa forma alterado, enfim, a infância também se renova. Sim, nós três sempre tivemos essa relação muito profícua com a infância. Acho que a gente nunca se desviou, mesmo que a gente trabalhe outras temáticas, mas a infância está dentro da gente. Inclusive, não sei em qual livro, eu dizia assim, que a leitura contribua para revisitar a criança que você foi e o que dela ficou, mais ou menos assim. Porque eu acho que trabalhar em educação sem essa energia, sem essa condição da criança que o Agamben enfatiza tanto nas suas pesquisas, fica incompleto. Você não pode trabalhar em qualquer nível, desde os bebês aos marmanjos de pós-graduação. Você tem que ter essa veia lúdica, essa veia da imaginação, da curiosidade, que é forte na criança e às vezes a gente vai perdendo no decorrer da vida, né? E a infância, eu não sou daquelas saudosistas, dizer que a minha infância foi melhor, porque eu subia pegava goiaba, porque eu isso, porque aquilo, porque a essência da infância, ela sempre será a mesma. O que vai mudar é o contexto, né? E também as inovações, que são boas e ruins, enfim, as crianças de alguma forma não viveram algumas coisas que nós vivemos, mas em compensação elas vivem outras que também nós não vivemos, né? Contudo, eu acho que a infância, assim como a velhice, é pouco conhecida e pouco valorizada no nosso país. Isso. Haja vista a formação de professores, haja vista a remuneração muito pequena de quem trabalha principalmente com educação infantil, anos iniciais. Exatamente. Então, as condições de trabalho, enfim, poderia aqui ficar citando várias coisas,
Mas um país sem educação e sem educar suas crianças é um país que corre perigo. E eu acho que o nosso país já há muito tempo corre perigo. Exatamente. E porque a infância, eu sempre acho que ela é a base do adulto. O adulto que teve uma infância construtiva, vamos falar assim, né? Porque a gente não, nem sempre a infância foi feliz, mas ela, se ela foi construtiva, ela vai fortalecer o adulto. O adulto sempre vai estar revisitando essa criança, né? E é isso que eu acho que justamente falta quando você vê situações de crianças vivendo uma vida como se fosse um pequeno adulto. Então, às vezes, quase que dá para dizer que tem certas crianças que praticamente vivem como vivia uma criança na Idade Média, que os papéis eram completamente fora do contexto do ser criança. E essa questão da ludicidade, que ainda é muito mal interpretada. Se sabe que o lúdico é necessário, mas é um lúdico construtivo, é um lúdico que vai educar, formando, né, que vai educar, criança. que vai, né, isso, que vai ajudar essa criança a se fortalecer. E não essa ludicidade do brincar por brincar, aquela coisa solta que não tem... Claro que precisa também, né, desse tempo, mas na escola eu acho que a ludicidade ela tem que ser interpretada de uma forma assim, com conteúdo. Formativa, né, Nana? E por isso temos vários autores, né, que dão sustentação teórica para essa função lúdica da escola e formativa. E uma coisa que eu acho bacana, né, Silvia, que eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, nós temos algumas pesquisas que você coordenou no PAE, que se voltou para a infância e que teve a graça de ganhar publicações, né, e ganhar uma materialidade muito bacana, porque acho que é bom quando a gente consegue produzir livros, produzir material escrito, porque isso começa a ser socializado com maior proporção, né? E um dos livros que eu queria que você falasse um pouquinho, que tem tudo a ver com a infância, né? Que Saiu da Forma. Saiu da Forma, que é do nosso querido Jorge, que né? será entrevistado em 2020. Ele está no Rio. E que faz parte do NUPAE, né? Então, ele com a professora Silvia fizeram um livro, Aprendizagem de Instrumentos Musicais na Infância, Sentidos e Experiências. Então, que você falasse um pouquinho, porque eu acho que completa, assim, essa preocupação da Nana de pensar a infância e pensar a arte, a ludicidade numa perspectiva de formação, né? Então, que você fale um pouquinho. Enquanto você fala, eu vou ficar aqui mostrando o livro. Esse livro, na verdade, não é a dissertação do Jorge. A gente fez vamos dizer assim, uma readequação para a linguagem de livro. E nessa readequação, uma reinvenção também de outras questões que a gente sempre acaba dizendo, não disse isso. Então, ele não é uma linguagem de dissertação, né? Então, para o leitor ficar bem tranquilo. Foi bastante interessante a experiência do Jorge, porque ele inicia sua narrativa lá na infância. Como é que foi aprender música na infância, como é que ele se interessou pela infância. E dois fatores foram bem importantes. Um foi a própria família, uma família musical, não necessariamente de músicos, mas assim, no churrasquinho tinha um pandeiro, aí tinha um tio tocando um violãozinho, e ali a coisa foi se constituindo, e depois ele vai para a aula de música mesmo, né? Muito sem vontade, criança, né? Mais incentivado pela mãe. E ali ele vai cada vez mais tomando gosto pela música. E aí me vem uma questão que me foi muito cara, né, no acompanhamento dessa pesquisa,
é que no nosso país tem muitas crianças que a sua experiência estética com a arte é só na escola. Uhum. E aí o que a escola tem feito com a arte? Eu pergunto, né? Na maioria das vezes a escola tem engessado a arte com 45, 50 minutos de aula, né? Exato. Muitas vezes a escola tem matado as artes. E sem pensar nessa questão que, principalmente no nosso país, vamos falar aqui do Brasil, muitas só têm acesso na escola. Muitas crianças vão ter acesso de trabalhar com as linguagens da arte, de às vezes visitar um museu, na escola, né? E isso no livro a gente traz, o que não tinha na pesquisa, não veio, mas aqui nessa escrita vem. E outra questão que foi até um aprendizado do próprio Jorge, ele vai falar isso na entrevista, que ele se depara com a própria ação dele como professor de música para crianças, voltado muito mais à técnica do que a questão dos afetos, das relações, do compartilhar. E a pesquisa, então, mexe muito com ele durante o processo. E, de alguma forma, mexe com os professores, porque ele trabalhou com um grupo de professores que trabalham com o instrumento, né? Trabalham com aulas de instrumento. E lá também, porque a nossa fala é uma. Isso é muito comum, a nossa fala é uma, mas às vezes a nossa prática é outra. Então, a experiência de trabalhar com música com as crianças foi extremamente importante, não só para as crianças, mas para os professores de música. Então, isso o livro traz com muita força. E traz também com muita força a relação, a música não está sozinha. A música está com visual, a música está com corporal, a música também é corporal, a música também é visual. Tem instrumentos, inclusive, que a criança tem que usar o visual, a flauta, se não me engano, para poder tocar. E nós, na escola, às vezes queremos colocar em caixas o que não é possível colocar em caixas. Então, esse livro traz essas preocupações e vai ser, eu acho que, muito significativo para professores, não só para aqueles que trabalham com música, mas para professores que trabalham com a infância, da educação infantil aos anos iniciais, especialmente. Então, né, Silvia, acho que fica uma boa dica para quem é um presente de Natal agora, tá né, fresquinho, né, para que a gente possa assim alimentar um pouco a infância na nossa prática pedagógica. Acho que a leitura desse livro vai ser muito bacana. Como também, né, eu acho que uma outra dica de presente de Natal, que também tem a ver com a infância, que eu gostaria que você também falasse um pouquinho sobre essa pesquisa, que é o Atravessamentos Dançantes na Infância, que também foi uma pesquisa que também se preocupou com a infância, né? Então também fica aqui uma outra, vocês têm 2 dicas agora de 2 presentes muito bons para dar para os colegas de vocês. Esse vocês encontram no site da editora Mediação. Esse vocês encontram no site da APS. Aqui é, de certa forma, a continuidade do que eu falei aqui no livro do Jorge. 3 pesquisadoras, uma da dança, uma de artes visuais e uma da música, que trabalham também com a infância, cada uma na sua especificidade, mas uma atravessando a outra. E aqui, da mesma forma, foi muito interessante, porque a gente também se formou na pesquisa. Então, eu aprendi eu como elas, muitas coisas sobre a música, muitas coisas sobre a dança, sobre as artes visuais, que a gente passava despercebido. E esse livro é importante, muito importante, porque traz bem a concepção do que nós 3 também
entendemos por infância, especialmente na escola ou nas instituições de educação infantil. Não colocar as artes nas caixas, mas trabalhar as artes como uma experiência estética com as crianças, que elas sintam prazer com a arte, que elas se sintam envolvidas com as artes, que elas entendam que a arte não é assim algo que está num pedestal, que são poucas pessoas que têm acesso. Todos nós podemos ter acesso e podemos nos envolvermos com as artes. Elas alimentam aqui, ó. A gente tem uma música, não sei de quem, vocês vão lembrando, o Guilherme já vai colocar no papelzinho, que a gente não se alimenta só de comida e água. A gente precisa alimentar a alma, o espírito. E aí quem vai alimentar são as artes. Isso já desde os primórdios lá, né? Eles sentiam uma necessidade de fazer, de ver, de estar em contato com as artes. Isso que nós, brasileiros, aí nas políticas públicas, como professores, como pesquisadores, temos que estar o tempo todo lembrando, né? Nossas autoridades, lembrando as pessoas que lidam diretamente com isso, o quanto é importante a arte na escola, né? O quanto a arte na escola precisa ter muito maior espaço do que tem. Muito mais espaço. Muito mais certeza. É isso aí. Então, acho que fica essas duas dicas, né? Para a gente presentear os colegas ou também para se presentear, porque quando acaba o ano, às vezes a gente, quando é professor, fica um pouco assim, sem ideias, a gente também precisa se alimentar, ganhar novas inspirações, e acho que a leitura desses 2 livros vão ajudar a gente a alimentar a infância também em nós, professores, né, Silvia? E, então, assim, a gente quer desejar um Feliz Natal para vocês, um bom ano novo. Eu esqueci, gente, esse vídeo vai ser passado em janeiro. Tu vai cortar isso, né? Claro. Em making off. Vai no making off. Então, gente. O pessoal já falou 2 vezes no Natal. Acho que a gente vai ter que pôr esse vídeo antes do Natal. Por que, Melão? Gente, Esse vai dar um meio aqui, olha só que legal. Esse vídeo era para janeiro, mas já decidimos, né? Vamos postá-lo antes do Natal, senão as vendas não saem. É verdade. É verdade. Vou ter que vender. Tá, então agora chega, né? Dá um corte assim. Não, ele não vai cortar nada. Vamos fazer Então, online. gente, agora eu vou passar para a Silvia, né? Dar um recadinho final para vocês. Não, meu recadinho é o seguinte, é por isso que eu amo fazer esse canal, junto com o Guilherme, com as minhas amigas e tudo, porque a gente não planeja mais ou menos, mas chega aqui, desplaneja. E esse vídeo seria postado em janeiro, mas a gente resolveu aqui que vai ser postado antes mesmo, porque tem tudo a ver, esse espírito natalino, esse espírito da generosidade, esse espírito da compartilhação. Não é compartilhação, do presentear, compartilhamento. Do presentear. Do presentear-se Tem e muito a ver com presentear. as crianças também, né? Uma criança, né? Que criança? Elas eu era uma criança fascinada pelo Natal. Última coisinha, só para lembrar, revisitando a minha infância. Interior de Lages, então no Natal a gente ganhava sempre uma sandalinha, que era uma vez por ano só. Um sapatinho Vulcabras para a escola e um chinelinho de dedo. E a nossa ceia era pizza com mortadela e guaraná, né? E era um presente esperado durante o ano inteiro. E era um presente. Acho que isso poderia voltar, viu? O Noite Feliz, a oração, a família junto de mão dada, isso deveria voltar, né? Mas também podem comprar, vale a pena, tá? Então não esqueçam de like,
compartilhar, se inscrever no canal quem não se inscreveu, né? Sugerir para os colegas e fazer muito compartilhamento. Isso. Like. Like.